Eu já listei aqui 9 entidades cósmicas da Marvel, mas a lista é imensa. Por isso, eu precisei dividir esse assunto. Então, se você não viu ainda, o vídeo da primeira parte vai estar aqui na descrição. Então, hoje, a lista é sobre mais 9 entidades cósmicas da Marvel. Começando com uma das entidades mais conhecidas pelos leitores, o Devorador de Mundos, Galactus. É uma entidade que se alimenta de planetas, mas não é um ser maligno. Ele só faz isso por necessidade de controlar uma fome infinita. Antes do Big Bang, que deu origem a todo o nosso universo atual, já existia um mundo anterior, e um explorador espacial chamado Galan foi o único sobrevivente do Big Bang depois de entrar em contato com o ovo cósmico. Foi aí que o Galan recebeu poderes cósmicos e também uma maldição, a necessidade de se alimentar de planetas inteiros, se transformando em Galactus. A sua função é a de encontrar um planeta seguro que fosse capaz de sobreviver à próxima destruição do universo. O Galactus tem poderes cósmicos imensuráveis, sendo uma das entidades mais poderosas e considerado irmão pelas outras, como a morte, o esquecimento, a eternidade e o infinito. Pelo universo, ele sempre é acompanhado de um arauto que anuncia a sua chegada, sendo um dos mais poderosos o Tyrant e o mais conhecido o Surfista Prateado. Numa história, o Galactus acabou sendo morto, mas depois acabou ressuscitando. Com essa morte, aconteceu a liberação de uma outra entidade que tinha sido aprisionada dentro do próprio Galactus, o Abraxas. O Abraxas é a encarnação da destruição. Ele era um fragmento da eternidade que tomou consciência e decidiu destruir o multiverso. E por isso era controlado pelo Galactus. Ele tem um poder extremo e o simples fato de existir já causa destruição ao tecido da realidade. Agora a gente tem duas entidades, na verdade, que pode ser considerada como única, já que um não vive sem o outro. Lord Caos e Mestre Ordem são duas entidades que sempre devem existir em equilíbrio. É a representação do Yin e Yang, o equilíbrio das coisas. O Senhor do Caos é uma entidade abstrata que comanda a desordem e a confusão, sendo o contrário do seu irmão, Mestre Ordem, que representa a uniformidade e o equilíbrio do universo. O Lord Caos possui a onipotência, um poder infinito, enquanto o Mestre Ordem possui a onisciência, o conhecimento infinito. Eles são capazes até de manipular outras entidades para alcançar o seu estado de neutralidade e por várias vezes precisam interferir em assuntos universais. As duas entidades são tanto rivais quanto aliados entre si, mas uma não tenta ser maior que a outra, mantendo o equilíbrio entre elas. A próxima entidade faz parte dos seres essenciais e fundamentais para a vida. O infinito é a representação de todo o espaço, com poderes inimagináveis de controle total sobre magia, matéria, energia, espaço e realidade. Infinito é tudo que existe no universo. É a personificação do espaço e da sua expansão e expansão da vida também. Por esse motivo, o infinito é sempre rivalizado pelo esquecimento. Um dos maiores seres cósmicos é considerado irmão do infinito, a eternidade. Também é uma das entidades essenciais e fundamentais para a vida, a representação do tempo, do todo o sempre, a entidade que rege a realidade. Junto com o infinito são o contínuo espaço e tempo. A eternidade é a personificação da expansão do tempo e da própria realidade. Entre as entidades que comandam o universo, a eternidade é a mais influente, com poderes que nem compensa listar aqui de tão absurdos que são. Um detalhe curioso é que a gente se refere à eternidade, mas a representação é uma figura masculina, enquanto o infinito é representada numa figura feminina. Muitas crias vieram da própria eternidade, e um dos seus filhos é a entropia, um ser que tem o único propósito de destruição, sendo uma força contrária à eternidade. Existe desde que o universo foi criado e pode manipular o espaço, o tempo, a energia e a matéria em escala cósmica, capaz de destruir universos inteiros.
Outra cria da eternidade e do infinito é o Eon, um ser cósmico que foi criado com a intenção de proteger a vida e monitorar o surgimento de possíveis ameaças ao universo, inclusive criando mecanismos de defesa. Foi o responsável pela criação do Quasar e do Capitão Marvel, dando a esses seres o poder quântico, capaz de manipular energia cósmica. O Eon pode viajar entre dimensões e tem uma consciência cósmica, mas seus reais poderes são desconhecidos e já foi dito que tem algum tipo de controle sobre o tempo também. Todas essas entidades são extremamente poderosas, extremamente importantes para o funcionamento do universo, mas todos respondem a um único ser. Inclusive, as entidades essenciais para a vida, como a eternidade e o infinito, se reportam a ele. O Tribunal Vivo. É a entidade com o maior poder entre todos. É capaz de mudar a realidade de todo o multiverso. É um ser ciente de tudo e de todos. Tem controle absoluto sobre tudo. Mas o Tribunal Vivo não se intromete nos assuntos em que não causam destruição ou desequilíbrio ao universo. Só aparece quando é realmente necessário. Ele julga os fatos importantes, como por exemplo quando anulou o poder das próprias joias do infinito. O Tribunal Vivo tem 3 rostos que representam aspectos diferentes. A face semi-coberta é a vingança, a descoberta é a necessidade e a descoberta é a equidade, o equilíbrio. Dependendo do que seja necessário, ele julga com alguma de suas faces. Existe ainda uma 4ª face que é um completo vazio, sendo que já foi considerado que essa poderia ser a entidade o estranho, que eu já citei no vídeo anterior. O Tribunal Vivo é único, não tem um rival ou uma contraparte, ele existe em todo lugar e em qualquer era ao mesmo tempo. Mas apesar de todo esse extremo poder, o Tribunal Vivo ainda assim responde a alguém. O criador de tudo e de todos, inclusive o criador das entidades cósmicas, The One Above All. Na tradução, a gente já entende o que ele é, o único acima de todos. É a representação de Deus no universo da Marvel, a representação do responsável pela criação de tudo. É responsável por todo o multiverso e todos os seus derivados, de todos os seres e de todas as suas crias. O líder absoluto que pode fazer e refazer toda a Marvel como bem entender. Por muitos é considerado como sendo o próprio Stan Lee. Eu comentei no vídeo passado que existe um celestial também chamado de One Above All, mas não é o mesmo ser, só causa confusão por serem chamados pelo mesmo nome. Esse aqui é o único acima dos que são acima. Raramente o One Above All é visto nas histórias, mas já surgiu algumas vezes com a aparência do próprio Stan Lee e até mesmo do desenhista Jack Kirby. E já surgiu pro Peter Parker, encorajando ele quando a sua tia May estava no leito de morte. Mesmo com essas 2 listas, ainda existem entidades cósmicas que ficaram de fora. Então todo esse universo cósmico vai continuar sendo abordado aqui no canal. E para não perder os próximos vídeos, se inscreve se você ainda não é inscrito, clicando aqui embaixo no botão vermelho de se inscrever. Deixa seu like se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário falando qual é a sua entidade preferida dessa lista aqui. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades. Muito obrigado, valeu e até mais.